Amém. Bom dia, graça e paz. Está tudo bem com você? Você está feliz de estar aqui essa manhã? Amém. Estamos aqui para aprender um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nós mesmo, né? Eu gosto que Paulo fala sobre orar para os colossenses transbordarem do pleno conhecimento da vontade de Deus, para que eles frutificassem toda boa obra e fossem para o seu inteiro agrado. Só tem como a gente agradar alguém se a gente conhece a vontade dele. Ou então a gente vai na sorte, mas aí é mais difícil. Mas Deus, ele nos dá a conhecer qual é a sua vontade. Para quê? Para que a gente possa ser frutífero mesmo, para que a gente possa agradar a Ele. Sabe, a gente, não sei se você já teve a experiência de ir para o aniversário de alguém e ficar naquela grande questão de o que é que eu posso dar de presente para aquela pessoa, o que é que ela gosta. Ela gosta de roupa, ela gosta de chocolate, ela gosta de um celular, ela gosta do quê? Como é que eu vou agradar essa pessoa? E fica difícil, mas uma hora que a gente conhece, fica fácil agradar aquela pessoa. E eu creio que hoje a gente vai falar de um assunto que certamente agrada o coração do Senhor. A gente vai falar essa manhã, como o pastor falou, sobre missões. O tema específico de hoje, a gente vai falar sobre a igreja e a missão global mesmo. E a gente vai entender um pouco mais sobre isso essa manhã. Eu queria orar com você antes. Pai, nós te damos graças por essa manhã, Senhor. Sim, Senhor, eu oro para que possamos transbordar mesmo, Pai, do conhecimento da sua vontade, Senhor. Que a sua vontade para as nossas vidas fique cada dia mais clara, Senhor, e que possamos ser diligentes mesmo, Pai, com aquilo que o Senhor nos esclarece, Senhor. Queremos ser obedientes, Pai, servos bons e fiéis, Senhor. Sim, Pai, te agradando em tudo, Senhor, sendo frutífero ao Senhor, Pai, porque foi o Senhor mesmo que nos escolheu, Pai. Nós te agradecemos, Pai, pela sua bondade, pelo seu amor sobre as nossas vidas, por essa manhã, em nome de Jesus, amém. Bem, eu queria ler com vocês lá em Mateus, no capítulo 28. Mateus 28. Mateus capítulo 28, no versículo 16. Vamos abrir, diz assim: Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Aqui a gente tem o famoso texto da grande comissão. E é importante a gente entender, primeiramente, que essa aqui não é uma sugestão do Senhor, não é um conselho, não é um... Se vocês tiverem tempo aí agora que vocês são meus discípulos, depois vocês vão e fazem uns discípulos a mais aí na terra, porque eu já estou satisfeito com vocês. Jesus, ele trouxe para os discípulos uma ordem, e uma ordem clara. Qual a ordem? Ir e fazer discípulos. Eu queria realmente começar destacando que a grande comissão não é apenas falar que Jesus existe, mas ela diz respeito a discipular. Você me entende? A gente precisa não apenas falar para as pessoas que Jesus morreu por elas, mas cuidar delas mesmo, discipular elas, ensinando a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. O que você entende é que essa é uma missão não dada só a algumas pessoas, porque a gente às vezes separa, né? Os evangelistas são chamados para anunciar o evangelho, os pastores são chamados para cuidar do povo e a gente é chamado para viver. Mas não é assim que funcionam as coisas. Tem pessoas que por conta do seu dom, do seu chamado, vão atuar mais fortemente ou por mais tempo dos seus dias fazendo aquilo, mas todos nós somos chamados para ir evangelizar e discipular. Eu gosto que do livro de Tony Cook, eu acho que no livro Qualificados, ele fala que todos nós deveríamos ter um Paulo, alguém sobre nós, para o qual a gente vai prestar contas, pelo qual a gente vai nos aconselhar, que vai nos ajudar, um Barnabé,
um amigo, alguém com quem a gente vai compartilhar do nosso coração, a gente vai caminhar a nossa caminhada, e um Timóteo. Todos nós deveríamos ter alguém que estaríamos discipulando, ensinando, cuidando. Ensinando o quê? A guardar tudo o que a gente tem ouvido. Eu acredito que todos nós aqui já temos ouvido muita coisa da parte do Senhor. E todos nós aqui temos muitas coisas para ensinar a outros. E esse é o propósito, amém? Não é só para que a gente saiba, mas é para que outros saibam. Essa aqui é a grande comissão do Senhor. E eu queria, de fato, mostrar para você um pouco, relembrar mesmo, o quanto isso é enfático na palavra, que é uma ordem para nós. Eu queria que vocês fossem comigo lá para 1 Coríntios, no capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9. Versículo 16. Primeira Coríntios capítulo 9, no versículo 16. Diz assim: Se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se faço de livre vontade, tenho recompensa, mas se o faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Nesse caso, qual é a minha recompensa? É que anunciando o evangelho, eu o apresente de graça, para não me valer do direito que ele me dá. Aqui Paulo está falando para os coríntios sobre o direito que ele teria de exigir deles um salário, uma quantia em valor, mas no caso dos coríntios ele optou por não receber. Ele dizendo que ele se gloriava disso, ele ficava feliz por isso. Eu tenho essa glória de anunciar a vocês o evangelho de graça. Mas ele deixa claro aqui que os ministros estão dignos do seu salário, mas não é o foco dessa manhã. O que eu quero que você entenda é, Paulo ele diz que se eu anuncio o evangelho, eu não tenho do que me gloriar. Eu não sei se você já passou por essa experiência, confesso que eu já passei, de evangelizar e bater no peito e dizer, tá vendo, ó, eu estou evangelizando, rapaz, eu estou fazendo, eu sou o peso mesmo, né, porque eu estou evangelizando. Paulo diz, rapaz, se eu anuncio o evangelho, eu não tenho do que me gloriar. Se alguma vez já você tem filho, você já fez, rapaz, eu cuido do meu filho, batam palmas para mim porque eu cuido do meu filho. Rapaz, eu mereço um parabéns. Por quê? Porque eu levanto de manhã e vou trabalhar. Rapaz, eu sou diferenciado. Não, porque é nossa obrigação. Paulo diz, eu não tenho do que me gloriar. Porque sobre mim, e eu gosto que Paulo diz que sobre mim pesa essa obrigação. Eu não quero trazer peso sobre nenhum de nós aqui essa manhã. Mas eu quero que você entenda que para Paulo era tão claro que era uma ordem do Senhor, que ele diz, para mim pesa essa obrigação. Se eu não fizer, eu não estou cumprindo com a minha obrigação. Você consegue me entender? Não era um conselho, não era uma sugestão, não era... É porque eu amo tanto evangelizar, gente, que eu anuncio, mesmo se vocês me pagarem... Sobre mim pesa essa obrigação. Eu tenho a obrigação de anunciar o evangelho. Mas deixando claro, a gente não vai anunciar o evangelho só por obrigação, amém? Porque se for por isso, é somente, como ele diz, a obrigação que nos foi confiada. Mas nós devemos anunciar movidos mesmo por amor, por compaixão. Ele diz, porque se eu faço de boa vontade, aí sim eu recebo galardão. Paulo não fazia isso só porque ele pesava sobre ele uma obrigação. Mas eu quero que você entenda que há uma obrigação sobre nós. Por que é importante entender isso? Porque quando a gente não tiver com vontade, quando na nossa carne não tiver vontade de anunciar o evangelho, a gente precisa entender que a gente precisa ir independente de ir. Porque não é um conselho, não é quando a gente se sentir bem, é uma ordem. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Lá em Atos, no capítulo 4, no versículo 18. Aqui antes Pedro tinha, junto com João, estavam indo para o templo. E aí ele se encontrou com aquela passagem, né? Ele se encontrou com o coxo. Eles oram por aquele homem, dizem, em nome de Jesus, levanta e anda. O homem levanta. E você vendo durante a passagem o quanto as pessoas ficaram admiradas com o poder de Deus, ao ponto de ficar olhando para Pedro e João e dizendo,
rapaz, vocês têm muito poder, né? Com os olhos admiráveis. E Pedro diz, por que vocês estão olhando para nós? Como se fosse pelo nosso poder, pela nossa santidade que isso aconteceu. Foi pelo nome de Jesus. Então eles anunciam Jesus para aquelas pessoas, falam de Jesus e aí por consequência são levados para serem interrogados. E aí no final dessa interrogação, dessa conversa que eles têm com o pessoal do Sinédrio, no versículo 16 diz assim: que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos alcançá-lo, vamos ameaçá-los, para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Versículo 18: chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmo julguem se isto é justo diante de Deus, ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem que tinha sido operado desse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Perceba que o pessoal do Sinédrio, eles ameaçam Pedro e João para que eles não mais anunciem o nome do Senhor. E o que eu quero destacar é a resposta de Pedro. Eles, olhem, pensem o que é justo. É a gente ouvir vocês ou ouvir a Deus? Pedro não está dizendo, moça, é porque a gente está tão empolgado com essa mensagem que a gente não consegue ficar com a boca fechada. Olha, é porque foi um milagre tão notório que vão perguntar a gente vai ter que falar, porque ele está dizendo aí, ou a gente vai ouvir vocês e obedecer o que vocês estão dizendo, ou a gente vai obedecer a Deus. Porque a gente recebeu essa ordem dele. Você consegue me entender? Pedro entendia muito bem que se ele deixasse de anunciar o evangelho, ele estaria desobedecendo o Senhor. Ele não estaria apenas deixando de fazer algo que o seu coração ardia. O que é justo? É ouvir os homens ou ouvir a Deus? E o que foi que Deus tinha dito? Ide, fazer discípulos de todas as nações. Em Lucas, no capítulo 24, ele diz que era importante que ele fosse morto segundo as Escrituras, sepultado segundo as Escrituras, ressuscitado segundo as Escrituras, e que em seu nome fosse anunciado salvação. Não bastava só Jesus vir, morrer e ressuscitar. É necessário que seja anunciado essa salvação. Nos versículos seguintes, Pedro e João, eles voltam para a igreja, contam o que aconteceu, e aí o que a igreja faz? Rapaz, nos ameaçaram. Então vamos fazer o seguinte, vamos parar um pouquinho de anunciar o evangelho, a gente espera a poeira baixar, e aí a gente volta a anunciar o evangelho. Porque aí a gente continua falando disso. Por enquanto vão ficar só entre a gente, não querem ouvir mesmo. A Bíblia diz que eles não fazem isso. Eles se reúnem, eles oram, e a oração deles é: Senhor, nos concede ousadia. Porque eles entendem, independente se tiver perseguição ou não, a gente precisa anunciar o evangelho, porque não é uma escolha, é uma ordem do Senhor. Então, Senhor, nos concede ousadia, para que a gente, apesar das ameaças, a gente olha as ameaças deles, estão nos ameaçando, mas Senhor, nos concede ousadia, para que nós anunciemos toda a sua palavra. Porque você entender que a grande comissão não é um conselho do Senhor, é uma ordem tão clara que Paulo disse que sobre ele pesava uma obrigação, tão clara que Pedro e João disseram que se deixassem de fazer isso, estariam ouvindo os homens ao invés de ouvir a Deus, e tão clara que a própria igreja orou. E percebe, eles não oraram: Senhor, concede a Pedro e a João, para que eles tenham ousadia para anunciar o evangelho. Senhor, nos concede ousadia. E no final do capítulo 4, no versículo 31, diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. E eu quero que você perceba aqui o poder que tinha disponível quando a igreja se uniu pela causa de anunciar o evangelho. A parede do lugar tremeu, meu irmão. E todos anunciavam. Aqui diz que e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Todos cheios do Espírito anunciavam a palavra de Deus. A grande comissão é para todos nós. Jesus, quando ele estava perto de voltar ao Pai depois de ressuscitar, se encontrar com os discípulos, ele diz:
e vão para Jerusalém. E não saiam de lá até que vocês sejam revestidos do alto, com o Espírito Santo, com poder. Qual o propósito? Para que vocês sejam minhas testemunhas. O propósito do batismo no Espírito Santo, sem dúvida, quando a gente é batizado, a gente recebe o dom, a variedade de línguas, e a gente é batizado, a gente é cheio, né? A gente pode orar em línguas, certificar nós mesmos. Mas o propósito do batismo no Espírito Santo é sermos testemunhas do Senhor. É muito bom a gente desfrutar do mover e do agir de Deus no nosso meio. Mas o foco do batismo no Espírito Santo nem somos nós mesmos. É nós anunciarmos, é nós sermos testemunhas. Você vê que eles ficaram cheios e qual foi a consequência? Anunciavam a palavra. A consequência de estar cheio era anunciar a palavra. E eu creio mesmo que quando a gente vive uma vida cheia do Senhor, cheia do Espírito, a gente não consegue ficar calado. A gente anuncia o Evangelho. E em contrapartida, quando você anuncia o Evangelho, você vai se encher do Espírito. Porque se tem uma coisa que aviva e reaviva o seu coração, é sair e pregar o Evangelho. Sabe por que quando a gente sai, a gente percebe que a mensagem que para nós, que parece ser muito simples, na verdade é uma mensagem poderosa e que é a que as pessoas precisam. Quantas vezes você não vai no evangelismo e você fala que Jesus morreu por aquela pessoa, e você vê aquela pessoa impactada com essa mensagem que para nós talvez tenha se tornado comum, mas não deveria. Porque essa é a grande mensagem do Evangelho. Jesus mesmo disse que nós deveríamos nos alegrar, mais do que se alegrar quando a gente expulsa um demônio, nós deveríamos nos alegrar porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Essa é a nossa grande mensagem. E eu acho que esse é um dos pontos principais, porque a grande comissão é uma obrigação, uma ordem. É porque a mensagem que nos foi confiada, ela é muito grande. Imagina que eu diga assim: Pastor Rodrigo, fala para Everton que o Brasil ganhou ontem da França. Aí eu me encontro daqui a uns 2 dias e digo: e aí, pastor, o senhor falou para Everton? Ele disse: não, Lucas, foi mal, não falei não. Você acha que eu ia ficar com raiva, pastor Rodrigo? Mas rapaz, como é que pode? Eu disse que era para ele dizer que o Brasil ganhou da França e ele não contou? Não, a gente... Beleza, né? Tá tranquilo. Quando você encontrar ele de novo, ou então se eu me encontrar, eu converso com ele. Mas imagina que eu digo, não vou dizer Everton não, né? Misericórdia, está repreendido. Mas vamos dizer que eu digo, pastor Rodrigo, fala com fulaninho e diz a ele que eu soube agora que ele está com uma doença, que se ele não tratar, ele vai morrer daqui a 10 dias. Aí pastor Rodrigo encontra com ele e faz: e aí, pastor Rodrigo, falou? Ele diz: não, rapaz, fala aí não. Então, tá tudo bem, já tudo tranquilo, deixa pra lá, não precisa dizer mesmo não. Você passa na casa do irmão e descobre que a casa dele tá pegando fogo. Aí daqui a uma semana você diz: meu irmão, eu passei pela tua casa, eu tinha visto tua casa pegando fogo, acredita? Mas aí eu pensei: rapaz, depois eu conto. Pra que contar agora, né? Depois eu conto. Você entende que não é uma questão só do dever de falar, mas é porque a mensagem é muito importante. A mensagem que nos está sendo confiada não é somente uma mensagem bonita, não é só uma mensagem legal, não é só uma filosofia humana, mas é a mensagem que pode tirar a pessoa do inferno. Mas eu li isso no livro de Rick Renner esses dias e isso tem mudado muito minha mente, é muita coisa. Ele sabe por que às vezes a gente não prega o evangelho? Porque a gente não acredita que o inferno é real. A gente não acredita que é real. Porque a mensagem que lhe foi confiada não apenas muda a vida das pessoas, muda também. Mas inclusive no livro, ele tem uma frase dele, muito boa, vou pegar aqui para ler para você. Fica a sugestão aí para você tá lendo também. Mas deixa eu ver se eu acho que... Olha só. O livro é Uma Vida em Chamas, de Rick Renner. Ele diz assim: que conclusão terrível, na página 185, parágrafo 4, para lembrar de olhar de novo. Que conclusão terrível para se chegar no fim da nossa corrida espiritual, que ajudamos as pessoas a serem saudáveis, bem-sucedidas e prósperas, mas elas acabaram indo para o inferno, porque não as ajudamos a entender as exigências de Deus de se arrependerem do pecado para serem salvas. Ele está aqui nesse trecho falando sobre a importância de a gente deixar isso claro para as pessoas: o inferno é real. É necessário arrependimento dos pecados, porque essa é a mensagem do Evangelho. No mesmo livro ele diz: é por isso que
precisamos queimar com paixão ao levar a mensagem de salvação do Evangelho a tantas almas quanto possível. Jesus morreu para isso, então nós devemos viver para isso. O que você entende é que essa foi a causa de Jesus vir, morrer e ressuscitar, a salvação das pessoas. A gente está no culto domingo, que logo mais à noite a gente vai ter o culto de ceia, né? E na ceia a gente lembra do sangue de Jesus. E eu gosto muito, lá em 1 João, no capítulo 2, quando ele diz que Jesus, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus, ele diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados, mas não só pelos nossos, mas pelo do mundo inteiro. E eu gosto desse versículo porque sempre me faz a memória de lembrar que Jesus não morreu só por mim. Jesus morreu pelo mundo inteiro. Em Apocalipse, no capítulo 5, Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 9, Apocalipse capítulo 5, no versículo 9, diz assim: E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Entenda que Jesus morreu para salvar a todos, de toda tribo, língua e nação. Você percebe que nós precisamos ter esse ímpeto em nosso coração mesmo, de alcançar outros. Mas é muito bom aquilo que a gente vive. Mas a verdade do Evangelho, por mais forte que possa parecer ser, e de fato é que eu gosto que alguém certa vez disse, eu não me lembro exatamente quem, mas que a gente consegue valorizar a nossa salvação, a mensagem do Evangelho, quando a gente entende a triste notícia que também há. Estava compartilhando esses dias, imagina que eu digo: Léo, toma uma boia, e joga uma boia aqui, beleza, obrigado. Lucas me deu uma boia, vai chegar em casa e gente, vocês não sabem o que aconteceu, o que foi? Lucas me deu uma boia. Que coisa boa, né? Uma boia. Que bênção. Mas imagina que Léo está no meio do mar, prestes a se afogar. Nesse caso ele não sabe nadar. Não sei se ele sabe, é aqueles que sabem, mas nesse caso específico na história ele não sabe. E eu jogo uma boia. Eu creio que não vai ser só, rapaz, recebi uma boia. Rapaz, eu estava prestes a me afogar. Estava prestes a morrer e veio uma boia. O que você entende é que todos nós estávamos fadados a ir para o inferno. Mas veio Jesus. Ele morreu por nós, mesmo sem nós merecermos. Ele pagou o preço. Mas por que eu estou destacando isso? Porque essa é a realidade nossa hoje. Nós agora somos salvos. E agora a gente é grato pela boia que veio até nós. Mas a triste história ainda continua. As pessoas que não aceitaram Jesus continuam indo para o inferno. E a mensagem que nos foi confiada é a única coisa que é poderosa para tirar essas pessoas de lá. Teve um tempo que eu passei meio em crise, anos atrás. Eu fui assistir um vídeo no YouTube, um vídeo de Minecraft. Para quem não sabe, Minecraft é um jogo onde tudo é quadrado, que você vê as crianças jogando com força. Então eu fui ver um vídeo no YouTube de alguém jogando. Quando eu fui nos comentários do vídeo, tinha o seguinte comentário: Fulaninho de tal, muito obrigado, porque eu estava na depressão e assistindo seus vídeos saí da depressão. Quando eu li aquele comentário, eu entrei em crise porque eu pensei: rapaz, se um vídeo de Minecraft pode tirar a pessoa da depressão, então pra que eu estar preocupando tanto em pregar o Evangelho, né? Se o próprio vídeo já serve para tirar as pessoas da depressão. Tem gente que assiste um filme e fica bem. Tem gente que ganha na loteria e muda de condição de vida. Rapaz, hoje a medicina está tão avançada, né? Não tem nem tanta pessoa tão doente assim hoje, né? Tem muita doença que a gente já cura. Pra que pregar o Evangelho?
Mas é porque nenhuma dessas coisas resolve o maior problema do homem. Porque o maior problema do homem não é a fome, o maior problema do homem não é a doença, não é a tristeza. O maior problema do homem é estar indo para o inferno. É o pecado. E sabe, não tem vídeo no YouTube nenhum, não tem médico nenhum, não tem ajuda financeira nenhuma que tire as pessoas desse lugar. Só tem uma coisa. Paulo diz que, visto que o mundo não conheceu a Deus pela sua própria sabedoria, aprove a Deus alcançar pela loucura da pregação. A única coisa que salva as pessoas é a pregação do Evangelho. Elas entenderem a mensagem do Evangelho, crerem nela, e aí elas são salvas. Assim como foi comigo e com você. Você entende que nada mais resolve esse problema. Nada mais. Boas ações não resolvem. Vamos ensinar essa pessoa a ser uma pessoa boa. Ela pode ser a pessoa perfeita, boa, generosa. Se não crê que Jesus morreu e ressuscitou, ela não é salva. Porque ninguém é salvo por obras. Ninguém. Porque pelas obras todos merecem ir para o inferno. Porque por mais boa que essa pessoa seja hoje, ela já falhou com Deus. Ela já pecou. Ele diz que todos pecaram, e porque todos pecaram, todos morreram, estão separados, destituídos da glória de Deus. Separados da glória de Deus. Eu escutei alguém uma vez dizendo, rapaz, eu acho muito absurdo essa de você pecou e aí tem que ir para o inferno. Eu não acho que... Eu gostei de uma resposta que alguém deu uma vez, ela fez, rapaz, se eu... Misericórdia, né? Mas se eu chegar aqui e digo, gente, ó, eu dei um murro no meu... Eu dei um murro em Léo. Tava me encontrando com o Léo, peguei e dei um murro em Léo. Talvez você disse, meu Deus, que absurdo, né? Deu um murro em Léo. Rapaz, um amigo dele, ele faz um negócio desse. Mas imagina que eu chego pra você e digo, gente, eu tô aqui, eu dei um murro na minha mãe. Misericórdia, chega pesa o clima, né? Misericórdia, sangue de Jesus. Imagina quando eu digo assim, rapaz, eu dei um murro numa criança. Eu vi ela, tome. O que você pensaria? Meu Deus, prenda esse rapaz. Como é que alguém faz uma maldade tão grande com uma pessoa tão inocente? O que você entende é que Deus, ele é totalmente puro, totalmente santo. E contra alguém tão santo assim, não existe pecado que seja pouca coisa não. Você consegue me entender? Não é só pelo que a gente fez, mas também se refere a quem a gente está fazendo. Porque o pecado não é uma ação simplesmente contra o homem, mas contra Deus. Você consegue me entender? O salário do pecado é a morte. E qual a única coisa que pode trazer vida é essa mensagem. Por isso que é uma obrigação. Por isso que não é uma escolha. Porque a gente não está falando simplesmente uma notícia que vai melhorar o dia das pessoas. E pode, gente. Eu não sei você, mas como a nossa vida hoje já foi transformada por esse evangelho. O quanto a gente estava numa situação e hoje a gente está em outra. O quanto a gente andava triste e hoje a gente anda alegre. O quanto a gente andava em escassez e hoje a gente é próspero. O quanto a gente andava doente e a gente foi curado. Mas sabe qual é a verdade? É que daqui a um tempo a gente vai ver a maravilhosa fruto e benefício dessa mensagem. Hoje já é muito bom, mas no dia que a gente se encontrar com Ele, é como Paulo diz, no Senhor nenhum trabalho, no Senhor é vão. Mas a gente vai estar diante dEle, não vai haver mais choro nem dor, para sempre com Ele. Uma paz que a gente não tem nem como descrever. A gente vai ver, rapaz, que bom, obrigado, Senhor. Mas o outro lado da moeda também é verdadeiro. A melhor vida aqui nessa terra sem Jesus ainda é ruim, ainda é triste. Eu acho muito forte o Salmo 73. Eu gosto sempre de frisar ele porque ele mexeu muito comigo. Porque o salmista ele diz, oh, certamente o Senhor é bom. Vamos ler lá, aí a gente fica melhor. Salmo 73. Salmo 73, no versículo 1, diz assim, de fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés.
Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam de tanta gordura, e do coração deles brotam fantasias. Versículo 9: Abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. O salmista olha para aqueles que não estão seguindo a Deus, não estão seguindo a lei de Deus, e vê que eles estão aparentemente bem. São fortes, são vigorosos. E quantas vezes as pessoas não olham para muitos famosos e dizem: rapaz, está distante do Senhor, mas olha que vida, hein? Que vida que a pessoa tem. Rapaz, quem me dera ser assim. Rapaz, olha só, a pessoa está cheia do dinheiro, cheia das condições, só festejando. Rapaz, que vida. Ele diz, as pessoas olham e dizem: isso é fonte da qual beber. E as pessoas tomam como referência mesmo e exaltam essa vida e buscam receber da vida dessas pessoas famosas. E a pergunta que diz, aí eles até fazem: rapaz, talvez Deus nem se importe, Deus ficará sabendo dessas coisas que a gente faz. No versículo 13, a conclusão do salmista é: com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. A gente vai continuar lendo já, mas não sei você, mas já teve momentos na minha vida em que eu parei e pensei a mesma coisa que o salmista. Rapaz, olha essas pessoas, estão distantes do Senhor e estão vivendo bem. Rapaz, será que está sendo inútil manter puro o meu coração? Se a pessoa que está vivendo no mundo parece estar vivendo bem, e eu estou aqui e não estou vivendo essas coisas todas, rapaz, será que é inútil manter puro o meu coração? Versículo 14: pois o dia inteiro sou afligido e a cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Aí o versículo 17 diz: até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. A gente vai continuar lendo, mas esse salmo, quando eu li a primeira vez, gente, por isso que é importante a gente ler a palavra como a palavra diz. Amém? A gente às vezes quer pegar o versículo, mudar o sentido dele para se adequar às nossas vontades, aos nossos desejos, porque esse versículo talvez não esteja se encaixando com a minha própria vontade. Eu pegava esse texto, eu sempre, quando eu falava do Salmo 73, eu pulava esse versículo, eu pulava essa parte. Nem gostava de ler o versículo, eu gostava de ler só a primeira parte e citar. Porque ele diz: até que eu entrei no santuário do meu Deus. E qual era a minha esperança? Que ele dissesse: olha, eu vi a vida desse povo, vida boa, parece que eles nem são afligidos como os outros, parece que nem são mortais, nem sofrem das canseiras, e eu aqui afligido, foi inútil manter puro meu coração. Aí o que é que eu queria? Que ele dissesse assim: até que entrei no santuário do meu Deus, e aí eu fiquei mais alegre do que eles, e aí vi que eles estão reprovando de pouca coisa. Mas não é isso que o salmista diz. O salmista diz: até que eu entrei no santuário do meu Deus e vi qual é o fim da vida deles. A continuação do versículo diz: tu certamente o pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos no instante, são totalmente aniquilados de terror. Como acontece com o sonho, quando alguém acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Tem uma música chamada Salmo 73, em que ele, para mim, ele resume muito bem esses 3 versículos, que ele diz: e vi como termina a vida de impiedade, sonho que se torna em história de terror. Porque uma hora essa vida acaba. E foi isso que fez o salmista cair em si. Ele fez: rapaz, não está sendo inútil, porque por mais que esteja sendo boa a vida deles, uma hora vai chegar ao fim. E aí vai ser como alguém que acorda de um sonho. Não sei você, já sonhou com uma coisa bem boa, e quando você acordou, você... era só um sonho. Essa é a realidade das pessoas sem Cristo. Pode estar vivendo a melhor vida, mas uma hora vai acordar. Uma hora morre, e depois da morte segue-se o juízo.
E sabe qual é a verdade? É que a eternidade é muito maior do que esse pequeno sonho aqui que a gente está tendo aqui. A gente acorda e faz, rapaz, a gente sonha, parece, a gente sonha, no sonho parece que passou um bom tempo. Quando a gente acorda, a gente faz, meu Deus, como foi rápido. Foi só um sonho mesmo. Assim é essa vida aqui. Mas só para não deixar também, deixar claro, na continuação do texto você pode ler, a gente não vai ler agora porque tem mais uns pontos para a gente falar, mas o salmista ele vai dizer, olha, eu na verdade quando eu estava pensando nisso, eu estava pensando era como animal, porque bom é estar com o Senhor. Quem eu tenho no céu além do Senhor e quem eu poderia desejar aqui na terra a não ser o Senhor? Por isso eu quero continuar a andar no seu lado para contar os seus feitos. Depois ele cai em si, entende que realmente bom é estar com o Senhor e entende o prazer que há na presença do Senhor, ao ponto de nessa terra não querer nada mais a não ser o Senhor. Mas o que foi que fez ele entender, foi entender que o fim dessa vida para eles não era bom. E por que eu estou dizendo isso? Porque essa é a nossa missão. É anunciar às pessoas essa mensagem. É anunciar às pessoas a salvação. Paulo diz, eu estou pronto para pregar o Evangelho, eu não me envergonho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar. Por que Paulo não se envergonhava? Porque ele entendia, cara, eu tenho essa mensagem, que é poderosa para salvar as pessoas. Às vezes a gente fica, meu Deus, será que eu vou convidar a pessoa para o culto? Rapaz, será que eu vou lá, eu vou evangelizar? O que é que vão pensar de mim? Rapaz, o que vão pensar não é tão importante quanto a importância dela pessoa ser salva. No tempo de pandemia, eu não sei você, me encontrei com muitas pessoas que não tinham vergonha de dizer, rapaz, não vou tocar na tua mão não, porque posso pegar coronavírus. Rapaz, toma um álcool em gel aí, rapaz, lava tua mão. Rapaz, bota essa tua máscara. Por que as pessoas não tinham vergonha? Porque sabiam do perigo. Assim nós também precisamos anunciar, independente de. Rapaz, eu tenho aprendido esses dias que não é quando eu tiver com vontade, não. Mas deixa eu dar uma boa notícia. Quando você fizer, mesmo sem vontade, você vai descobrir a alegria de fazer a vontade do Senhor. Você pode ir até sem vontade, mas eu acho que eu não me lembro uma vez que a gente já saiu para evangelizar, mesmo sem vontade, que não voltou feliz por ter cumprido a vontade do Senhor. Regozijado em ver as pessoas sendo alcançadas. Você consegue me entender? Essa é a nossa missão. Mas eu quero deixar claro que Jesus trouxe essa ordem para que a gente fosse a todas as nações. E sabe, tem pessoas que vão ir e vão atuar de forma integral mesmo em outras nações, como nós temos missionários, né? Hoje, inclusive, nós chamamos um dia de ceia com missões, né? Logo mais à noite, e a gente vai relembrar, vai lembrar dos missionários, né? Inclusive, você pode lembrar dos missionários não só no culto de ceia, amém? É permitido lembrar dos missionários ao longo do mês também. Mas eu quero que você entenda que Jesus trouxe essa ordem para a igreja e como igreja todos nós devemos cooperar, indo, evangelizando as pessoas que estão ao nosso redor, porque esse é o nosso dever, mas também contribuindo com os missionários que estão indo cumprir essa missão de forma em tempo integral. Porque essa é uma missão dada à igreja. Você imagina se lá na partida lá de futebol lá, quando o jogador tivesse com a bola, os outros pensassem, eu vou descansar agora, né? Vamos todo mundo parar aqui. Porque ele que está com a bola, né? Então, ele está com a bola, a gente fica aqui para... Não, o time se organiza para que se ele perder a bola, a gente possa recuperar antes. Tenta se colocar numa posição para que se ele precisar de ajuda, ele possa pedir auxílio e a gente devolver a bola para ele. O que você entende é que eles estão indo, mas é uma missão de todos nós. A gente é uma equipe só, um corpo só, uma igreja só, ao qual foi dado uma missão só. Alcançar e fazer discípulos de todas as nações. Eu quero que você entenda que nós aqui podemos ajudar nessa missão, atuando aqui, porque a sua casa, a sua rua, o seu bairro, o seu trabalho faz parte do mundo. Então, se você está aqui, você está atuando no globo, você está atuando em alcançar o mundo, mas também apoiando os que estão indo para outras culturas, para outras nações. Paulo, ele fala em Filipenses, no capítulo 4, Filipenses, no capítulo 4, versículo 10. Filipenses 4:10.
Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar por necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês, somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumenta o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Paulo aqui ele destaca a ajuda que ele recebeu financeira dos filipenses. Ele diz, rapaz, eu fiquei muito alegre em ver mais uma vez o cuidado de vocês comigo. Pois o apóstolo Paulo, que estava decidido a pregar, mesmo que fosse para morrer, ele ficava alegre em receber as contribuições da igreja. Sabe, ir para uma outra nação, ir para um outro país, para um outro estado, para uma outra localidade, não é confortável. Esses missionários não estão indo para fazer turismo, não estão indo para conhecer o outro país. Eles estão indo com uma missão. E existem custos para ir, existem custos para se manter lá. E nós, como igreja, devemos mesmo apoiá-los financeiramente. Paulo diz que os filipenses se associaram com ele. Sabe, o nosso ímpeto em alcançar outras pessoas já é ser tão grande ao ponto de apoiar aqueles que estão indo para outros lugares também. Essa é a nossa parte. Nesse quesito de outras nações, é contribuir financeiramente, é orar por eles. Paulo vai falar em várias passagens o quanto ele pedia para que a igreja orasse por eles. Em Colossenses, no capítulo 4, no versículo 2, ele diz, continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse mistério conhecido, como me cumpre fazer. Pode dizer, orem por mim. Paulo se alegra com a ajuda financeira da igreja, ele se alegra com as orações da igreja por ele, enquanto ele estava em missão. Para os Tessalonicenses, no capítulo 3, no versículo 6, ele diz, agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do meio de vós, trazendo-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como, aliás, nós também temos vontade de ver vocês. Sim, irmãos, por isso ficamos animados a respeito de vocês, pela fé que vocês têm, apesar de toda nossa necessidade e tribulação. Você vê Paulo nas suas cartas deixando claro a alegria e o quão bom para ele era receber a ajuda financeira da igreja, receber as orações da igreja, receber as gratas lembranças da igreja. Sabe que nós também podemos, além de evangelizar, além de alcançar as pessoas ao nosso redor, podemos atuar nessa grande comissão, ofertando aos missionários, contribuindo financeiramente para eles. Eles estão em outra cultura. Alguns deles largaram o trabalho, largaram família, largaram muita coisa para ir e viver em condições mesmo de depender do Senhor. E nós podemos ser essa mão do Senhor sobre eles, para manter eles naquele lugar. Orações. Mas a nossa oração não é só bonita, não. A nossa oração é poderosa. Quando a gente ora pelos missionários que estão ao redor desse mundo, a gente está guardando mesmo a vida deles e abrindo portas para eles anunciarem o Evangelho. Paulo fala que Epáfras, ele lutava em oração pelos seus irmãos. E Paulo não diz só que é bonito. Paulo diz, ele tem conservado a fé de vocês. As nossas orações é capaz de sustentar eles naquele lugar. Ele diz aqui das gratas lembranças. Sabe uma coisa muito simples que a gente pode fazer também? É mandar uma mensagem.
Hoje a gente convive no mundo, aqui só existiam cartas, né? Então Paulo fala, rapaz, com o regresso de Timóteo, Paulo mandou Timóteo, Timóteo volta e diz, Paulo, eles são gratos por você e tem muita lembrança de você. Aí Paulo escreve uma carta dizendo, rapaz, fiquei muito feliz de saber das gratas lembranças que vocês ainda têm por nós. Hoje a gente não precisa nem esperar mandar uma carta, não. Você pode ir no Instagram, você pode falar com a Secretaria de Missões da nossa igreja, e me dá o contato de alguém, rapaz, pegar um contato aí de Iracema, vou pegar o contato de alguém e dizer, rapaz, eu estava aqui orando por você, continua nessa, reanimando. Paulo fala que ele foi muitas das vezes reanimado com a chegada de Tito. Tito chegou e reanimou ele. E nós aqui hoje podemos reanimar aqueles que estão lá no campo. Por que isso? Porque a nossa missão é muito grande e ela é muito séria. E por isso a gente não está aqui só fazendo de oba-oba. Não, a gente vai fazer com todo o ímpeto para alcançar aqueles que estão ao nosso redor aqui. E nós vamos dar sustento e apoio para aqueles que estão indo. Porque essa missão é muito séria. A gente teve aí a questão recente do Rio Grande do Sul. E glória a Deus por quanto a igreja, por quanto a população brasileira se uniu mesmo para alcançar aquele povo. Não é verdade? O quanto que foi comovido e o quanto a gente dizia, rapaz, eu preciso fazer alguma coisa. Preciso ter alguma coisa do meu dinheiro, eu preciso pegar alguma roupa, eu preciso mandar algum alimento. Alguma coisa eu preciso fazer para contribuir nessa missão, porque o povo está necessitado. Esse mesmo ímpeto deve haver em nós para auxiliar os missionários. Porque por mais absurdo que para alguém possa parecer, não deve ser para nós. Essa missão de anunciar o evangelho é mais importante do que aquela missão de alcançar o povo do Sul. Não estou dizendo que a missão de alcançar o povo do Sul não era importante, pelo contrário, a gente deve contribuir mesmo. Mas ali tirou aquelas pessoas daquela situação naquele momento. Às vezes uma coisa para você, se elas não ouviram o evangelho, foi só livre de um enchente. Mas a nossa missão de anunciar o evangelho vai livrar as pessoas do inferno. Para terminar, essa mensagem é tão importante e eu sei que a gente precisa apoiar os missionários, mas eu queria destacar que sobre nós e sobre todos que fazem isso, existe um auxílio da parte do Senhor. Nesse mesmo livro, e que a gente comenta sobre essa final do capítulo 28 de Mateus, onde ele diz, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus ele diz, olha, toda autoridade me foi dada, portanto, ide. É debaixo de uma autoridade que a gente cumpre esse ide. É debaixo de uma autoridade que a gente auxilia esses missionários. De qual autoridade? Da autoridade de Cristo. A gente não está indo só por ir. Você consegue me entender? Se chega uma criança e diz assim, rapaz, vai lá e manda fulaninho fazer aquilo. Você diz, ei fulano, faz aquilo. Por que eu fazer isso? Porque aquela criança pediu. Você fica até sem jeito, né? Rapaz, não, faz. Mas chega um policial e diz, ei, manda fulano fazer aquilo. Você diz, ei, pedi para tu fazer isso. Por quê? O policial mandou, viu? Estou debaixo de uma autoridade aqui. Você entende que quando a gente anuncia o evangelho, a gente está debaixo da autoridade do próprio Cristo. Ele que mandou a gente ir. A gente não precisa ter medo, não, de anunciar o evangelho. Está debaixo da autoridade dele. E sabe qual é a boa notícia além disso? É que ele diz, e eis que eu estou com vocês. Vocês vão ir, vão fazer discípulos de todas as nações. Mas vocês não estão só nessa, não. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A gente faz isso debaixo da autoridade dele e com a presença dele. É por isso que no ir os milagres se manifestam. É por isso que no ir a gente prova dessa alegria, dessa graça sobrenatural, porque ele está conosco. Enquanto a gente vai e faz discípulos de todas as nações. Eu quero para vocês também, e enquanto a gente vai e contribui com aqueles que estão indo para outras nações também. Enquanto a gente está aqui segurando em oração os nossos irmãos. Enquanto a gente está aqui mandando uma mensagem só para reanimar ele. Só para dizer, rapaz, eu estou junto com você. Você talvez nem me conheça, mas eu estou aqui só para dizer para você, continua nessa. Você consegue me entender? Nós podemos fazer algo. E não só podemos, como nós devemos, porque essa é a ordem dada para a igreja. Ir e fazer discípulos de todas as nações. Amém? Eu queria orar com você. Eu fazia uma oração, mas eu queria mesmo que, enquanto estivesse orando, você pudesse lembrar de alguém, talvez, de algum missionário específico, talvez de missionários que já tiveram aqui na nossa igreja, e você pudesse investir mesmo esses 2 minutos que faltam em orar por eles. Paulo fala sobre Epáfras, e quando ele fala, ele diz que ele lutava em oração pelos seus irmãos.
Sabe, a oração não é algo que é pesado para nós, não é que a gente vai orar para ver se a gente consegue algo de Deus, mas é que algumas causas são tão nossas que a gente não simplesmente ora, a gente luta em oração. Oh, Pai, nós colocamos diante do Senhor, Pai, a vida de cada missionário, Senhor. Oh, Senhor, eu oro para que cada um seja fortalecido mesmo pelo Senhor, Pai. Que o Senhor dê força e ânimo, Pai, sobre a vida deles, Senhor. Sim, Pai, oro por necessidades supridas, Pai, em todas as áreas, Pai. Que o Senhor lhes dê sabedoria, Senhor, para saber como agir, Pai, como anunciar essa mensagem, Senhor. Eu oro, Pai, por portas abertas, Pai, para que eles possam anunciar toda a sua palavra, Senhor. Eu oro, Pai, para que a compaixão no coração deles, Pai, se intensifique cada dia mais, Senhor. Eu oro mesmo, Pai, por um renovar de energia, Senhor. Que não haja enfraquecimento ou desânimo, Pai, sobre a vida deles, Pai. Mas que eles possam ser revestidos mesmo da sua graça, cheios do seu Espírito, Pai, para anunciar a sua palavra com ousadia, Senhor. Nós oramos por a vida deles guardada, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro também pelas nossas vidas, Senhor. Que o Senhor nos conduza mesmo, Pai, nos inspire mesmo, Pai, sobre pessoas para as quais nós devemos mandar mensagens, Senhor. Sim, Pai, as contribuições que nós devemos fazer, Pai, que haja mesmo um inspirar e um conduzir mesmo do Senhor, Pai. Eu oro, Senhor, para que nós também sejamos cheios do Teu Espírito, Senhor, para anunciar toda a Sua palavra, Senhor. Queremos mesmo, Pai, nos encher, Pai, para fazer a Sua vontade, Pai, com ousadia, Senhor. Nós oramos mesmo, Pai, para que isso ecoe mesmo no nosso coração, Senhor. Possamos estar conscientes da nossa missão, Senhor. E eu te agradeço, Senhor, pela sua ajuda. Eu te agradeço porque o Senhor está conosco, Senhor. E a sua presença, Pai, a sua ajuda torna tudo leve e fácil, Senhor. Obrigado, Senhor, pela sua graça e pelo seu auxílio, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te damos graça, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bem, só para terminar, eu queria destacar, existe essa obrigação sobre as nossas vidas, amém? De anunciar o Evangelho, mas não ache que é um peso sobre a sua vida as pessoas se converterem. O peso sobre a sua vida não é para que as pessoas se convertam. O peso é de a gente anunciar o Evangelho, porque é de cada um. Você pode anunciar o Evangelho, Jesus diz, o servo não é maior que o seu mestre. Ele diz, se receberam a minha palavra, vão receber a palavra de vocês. Mas se também rejeitaram a minha palavra, também vão rejeitar a palavra de vocês. Paulo diz, eu faço de tudo para com todos, para salvar alguns. Você entender que, entendi que tem essa obrigação sobre a minha vida. Evangelizar, a pessoa não aceitou Jesus. Meu Deus, eu estou fadado agora, porque, não, a sua missão é anunciar. E é o Espírito Santo que convence. E sabe uma coisa, tem pessoas que vão rejeitar, mas vão ter pessoas que vão acolher a mensagem. Amém. Deixa eu digo...